O Dr. Maurício de Santana Júnior, ele é fisioterapeuta com doutorado em ciências pela UF, é professor de fisioterapia no Instituto Federal do Rio de Janeiro, é fisioterapeuta especializado em avaliações cardiorrespiratórias e ele trabalha no Hospital dos Servidores do Estado. Tá? Apresentação, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia não, né? Já boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Primeiramente agradecer a comissão organizadora do evento, um enorme prazer poder estar participando desse evento, né? Ver uma sinergia tão grande de esforços para que várias coisas pudessem acontecer e dizer que eu sempre fico muito feliz de ver que os nossos esforços podem sempre desembocar em coisas boas. Apesar de estar com a minha filha internada no hospital desde terça-feira, eu fiz questão de estar aqui, não podia deixar de participar, porque com certeza vou tentar deixar um pouco de mim aqui com vocês e vou levar um pouco de cada um de vocês e dizer que se o Orsini disse que ele fazia parte do Campeonato Carioca, eu acho que eu sou a pelada de bairro, né? Porque a primeira vez que eu fui escrever com o professor Acari, através do professor Orsini, foi um medo inenarrável para saber o que ele ia achar do meu texto. Toda hora eu perguntava ao Orsini o que ele achou do meu texto, como foi a escrita, e é um prazer muito grande. Então, me coube falar um pouco sobre como evitar o overuse em pacientes com síndrome pós-pólio, é uma dúvida frequente no dia a dia, e ratificar que nós temos o Ministério da Saúde, a publicação de um caderno, uma diretriz de atenção à reabilitação de pessoas com síndrome pós-pólio, que tem uma contribuição muito grande da equipe do professor Acari, e dentro desse documento vem escrito o overuse em vários momentos, né? Vem dizendo a possibilidade do overuse acontecer em partes moles do corpo do paciente portador de síndrome pós-pólio, né? Então a gente precisa ficar atento a essas questões, e isso advém do uso em excesso de estruturas corporais, por uma série de atividades, que pode estar relacionada não só à atividade laboral, mas ela pode estar relacionada também à prática da reabilitação. Então a gente precisa, como prescritor de exercício, estar muito atento às atividades. Por quê? É muito contraditório dizer que nós precisamos ter mudança e aquisição de novos hábitos, praticar atividade de exercício físico, mas também dizer que o surgimento da síndrome pós-pólio pode estar relacionado ao uso excessivo em virtude do próprio treinamento. Então, nós vivemos uma considerável controvérsia nesse sentido, porque no mesmo sentido em que o exercício ele é benéfico, ele também pode trazer uma série de malefícios. Então a prescrição ela precisa ser muito minuciosa, ela precisa ser muito cuidadosa e criteriosa, e sempre feita por um especialista. Por quê? A reabilitação ela vai abranger os aspectos relacionados ao fortalecimento muscular, aos exercícios aeróbicos, exercícios de alongamento, mas nós também precisamos imaginar que há muitos anos, isso é um artigo de 1989, já se falava na prática de exercício, na prescrição de exercício para pacientes portadores de síndrome pós-pólio, né? E nós continuamos vendo evidências recentes que ratificam que a prática de exercício pode trazer benefícios, pode trazer melhora da qualidade de vida, pode trazer melhora das atividades laborais. Isso é um trabalho mais recente, que mostra, através de uma revisão literária, trazendo 14 outros trabalhos de melhor padrão científico, metodológico, demonstrando que o exercício físico é benéfico para o portador de síndrome pós-pólio, para esses pacientes que nos procuram, né? E a diversidade de exercícios descritos nesses trabalhos é muito grande. Então aqui, por exemplo, nós tínhamos 14 trabalhos. Desses 14,
3 envolviam treinamento aeróbico, 7 envolviam treinamentos resistidos, treinamentos com peso, halter, elástico, 2 envolvendo hidroterapia, um único envolvendo treinamento concorrente, que seria o treinamento concorrente, é o aeróbico e o resistido em uma mesma sessão de exercício. Então, em 45 minutos, 1 hora de atendimento, fazer o treinamento aeróbico e fazer o treinamento resistido. E um artigo que não descrevia a metodologia de forma mais clara. Ele avaliava, prescrevia de acordo com a condição em que o paciente chegava ao consultório no seu dia de atendimento. Mas para todos esses trabalhos, a prescrição de exercício aeróbico sempre foi feita com a utilização da análise do consumo de oxigênio através da ergospirometria. A ergospirometria é o padrão ouro para a prescrição de exercícios de natureza aeróbica. Qual a nossa dificuldade no dia a dia? É um equipamento caro, hoje na ordem de R$150 mil, então a gente tem uma dificuldade de ter espalhado em diversos centros, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, você ter a disponibilidade de fazer a ergospirometria em pacientes com doenças neuromusculares, cardiovasculares, pneumopatias. E ela deveria ser o padrão utilizado para a nossa prescrição diária para a prática desses exercícios de natureza aeróbica, né? Porque teríamos a possibilidade aqui de verificar o consumo de oxigênio de pico, o maior consumo de oxigênio que o indivíduo foi capaz de obter para aquela atividade. E a nossa prescrição, então, como o Orsini havia mencionado anteriormente, ela é uma prescrição submáxima. Então nós vamos sempre trabalhar abaixo daquele valor indicado como tendo sido o máximo para aquela atividade. Só que nós não temos no dia a dia a possibilidade de prescrever desta forma. Então, como não temos a possibilidade de fazer pela ergospirometria, usamos então a frequência cardíaca. Frequência cardíaca de reserva. Obtendo a frequência cardíaca máxima, então nós instituímos a prescrição utilizando um percentual da frequência cardíaca, que gira em torno de 60% a 85% da frequência cardíaca máxima, para que nós possamos trabalhar em intensidade sempre submáxima, para que isso diminua a possibilidade de levar os nossos pacientes a uma condição de fadiga, de cansaço. E associado à frequência cardíaca, nós utilizamos a sensação subjetiva de esforço, tá? A famosa escala de Borg, que é uma escala de esforço percebido, aonde o paciente nos dá uma nota para o cansaço. Existe uma escala de 0 a 10, e a original é de 6 a 20. Então, ao longo de todo o processo de reabilitação, a gente está sempre perguntando: como está o seu cansaço? E é sempre importante que nós possamos dicotomizar esse cansaço, porque é diferente o cansaço periférico do cansaço relacionado à respiração. Então eu preciso perguntar para os dois: como está o seu cansaço para a sua respiração? Como está o seu cansaço para pernas e braços? Porque esses valores podem, e na maioria das vezes, serão diferentes. Serão diferentes. Então, essa escala, apesar de muita gente reclamar, mas os alunos falam sempre isso, mas ela é muito subjetiva. Então ela está preenchendo seu papel, porque ela é a escala de sensação subjetiva de esforço. Ela é para ser subjetiva. Só que ela tem relação com o consumo de oxigênio e tem relação com a frequência cardíaca. Por isso que nós utilizamos, porque é uma ferramenta de baixíssimo custo e que você consegue, inclusive, ensinar aos pacientes o que ela indica e até onde nas suas atividades do dia a dia ele pode trabalhar. Olha, passou da nota 6 para a atividade, respira, não toca mais a sua cadeira, pausa um pouco, não suba mais a escada, ande numa velocidade um pouco mais lenta. É importante esse autoconhecimento, porque isso vai de encontro às técnicas de conservação de energia, que é fundamental para se evitar overuse, se evitar
overtraining. Quando nós treinamos os nossos pacientes em esteira, bicicleta, marcha, seja o que for, o objetivo é sempre ter um aumento da frequência cardíaca e encontrar um estado de equilíbrio dessa frequência cardíaca, e isso só vai se modificar caso eu aumente a carga do treinamento, né? Esse aumento pode ser pelo aumento da velocidade da esteira, o aumento do peso na bicicleta, uma caminhada mais rápida, tocar a cadeira um pouco mais vigorosamente, e ao final nós também acompanhamos o processo de recuperação. Isso precisa ser sempre de forma submáxima, e nessas atividades é interessante que o paciente esteja monitorado, né, com o frequencímetro, o eletrocardiógrafo. Isso facilita o nosso processo de acompanhamento, né? Uma vez que podemos ter alterações de ordem autonômica nesses pacientes, acompanhar as intensidades submáximas de exercício, elas sempre funcionam com um processo que a gente chama de retirada vagal, para que a frequência cardíaca possa se elevar, e no pós-atividade nós temos o processo de reentrada vagal, onde a frequência cardíaca ela tenderia a retomar os valores próximos à normalidade. Para os testes de exercício, do ponto de vista de exercício de força, exercício resistido, todos aqueles trabalhos que nós falamos anteriormente, onde obtivemos sucesso na prática, na prescrição de exercício para pacientes com síndrome pós-pólio, todos esses trabalhos utilizaram os isocinéticos para a prescrição, que são equipamentos também extremamente caros e que infelizmente a gente não consegue encontrar rotineiramente nos centros de reabilitação em função do alto custo. Então, as nossas prescrições de treinamento resistido, elas são sempre em função ou dos testes incrementais ou dos testes de uma repetição máxima. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Os sucessos que nós obtemos nos trabalhos científicos no que diz respeito à prescrição de exercício, eles alcançam aqueles sucessos porque são sempre utilizados o padrão ouro para a prescrição de exercício, e que muitas das vezes a gente não tem acesso a isso na prática clínica. Então nós ficamos sujeitos a fazer prescrições com variáveis que são inferiores. Por isso devemos ter um pouco mais de cuidado, mais zelo nessa prescrição. Então a gente também trabalha com carga em torno de 40% a 60% da contração voluntária máxima. Só que o que eu gostaria de trazer para vocês é que quando nós fazemos um exercício, qualquer um de nós, a gente não está mobilizando apenas uma musculatura periférica. Existe uma conjunção de fatores que envolve a musculatura periférica e respiratória, o coração e o pulmão. Eu preciso ter uma boa condição muscular periférica e ventilatória, uma boa ventilação e um bom coração para que esse oxigênio, então, possa ser levado para essa musculatura periférica e ventilatória que encontram-se ativas. Muitos pacientes com síndrome pós-pólio ainda não têm alteração ventilatória, outros já têm alteração ventilatória. Isso já muda completamente a prescrição, já muda completamente o olhar. E vão ter sempre alterações na periferia, e vão ter sempre alterações na musculatura ventilatória. E essas alterações, principalmente em musculatura ventilatória, elas vão ser mais exacerbadas durante a prática de exercício. No repouso, muitas vezes elas não se manifestam. Aqui nós temos um mundo de variáveis que nos representam todas as reações metabólicas do nosso organismo, dependente de oxigênio, que é o que nós chamamos do consumo de oxigênio. Nosso corpo, nosso organismo, ele precisa de oxigênio para subsistir. Além do nosso consumo de oxigênio, nós também precisamos ter uma oferta. Então nós temos uma balança que precisa a todo momento se equilibrar entre consumo e oferta de oxigênio. Consumo e oferta de oxigênio. O trabalho que o professor Orsini tinha mencionado anteriormente sobre os cuidados cardiorrespiratórios em pacientes com síndrome pós-pólio menciona muito bem isso.
e dizendo que essa distribuição das alterações de músculos respiratórios, elas obedecem os mesmos princípios das alterações musculares periféricas, elas não são simétricas. Então, o músculo respiratório, o vídeo vai rodar, eu fiz tudo certinho para aquele... vamos ver. Não vai, mas tudo bem. Os músculos ventilatórios, eles trabalham com uma ativação que é genuinamente neural e trabalham com uma carga imposta. O músculo da respiração, ele funciona para deslocar a caixa torácica e fazer com que nós possamos ter a entrada de ar. A saída ela é passiva, mas nós precisamos ter uma contração muscular para que isso aconteça. Os pacientes com síndrome pós-pólio, muitas das vezes podem ter alterações dessa musculatura ventilatória. Assim como na musculatura periférica, essa alteração faz com que a musculatura ventilatória necessite de um maior consumo de oxigênio do que um de um indivíduo que não tem a síndrome, e muitos pacientes, em função da inatividade física, apresentam-se acima do peso, apresentam obesidade. A obesidade, nesse documento descrito lá em 2002, falando sobre desordem dos músculos respiratórios nas mais diversas causas, doenças neuromusculares, neurológicas centrais, pulmonares, cardíacas e também abrangendo a síndrome pós-pólio, a obesidade, isoladamente, ela aumenta por si só o consumo de oxigênio da musculatura respiratória, porque aumenta a restrição na caixa torácica, e o músculo precisa fazer uma força muito maior, ele precisa ter uma força e resistência que são muito maiores. Associado a isso, nós temos um conceito descrito pelo professor Jerome Dempsey, de metaborreflexo, que mostra o seguinte: existe um ponto de corte em torno de 80% do consumo de oxigênio, aonde nós temos uma competição pelo fluxo sanguíneo entre a musculatura respiratória e a musculatura periférica ativa. O que eu quero dizer com isso? Todos nós, qualquer um de nós, atletas, sedentários e pacientes, vamos parar de nos exercitar ou porque a nossa periferia não aguentou mais fazer aquele exercício, ou porque a nossa respiração não suportou aquele exercício. Isso é inevitável. E essa competição pelo fluxo sanguíneo, ela ocorre não pelo sangue, e sim pelo oxigênio que aquele sangue está trazendo. Então, quando eu coloco um paciente com síndrome pós-pólio para fazer uma atividade física, um exercício físico, eu não estou submetendo ao estresse somente a musculatura periférica. Eu estou submetendo ao estresse também a musculatura ventilatória. E muitas das vezes nós nos preocupamos em tratar apenas a periferia. Quando chegar nesse momento de competição, por menor que seja a carga de trabalho que eu esteja dando, ou por um cansaço na periferia, ou por um cansaço na respiração, eu vou parar de caminhar, eu vou parar de subir a escada, eu vou parar de fazer qualquer atividade. Então, nós precisamos ter atenção a esse componente. Não só a periferia. Não só a periferia. A periferia é tão importante quanto a musculatura ventilatória. Então, recentemente, tivemos um grupo que fez uma publicação desse trabalho mostrando exatamente isso, investigando o comportamento da ativação da musculatura diafragmática e o comportamento do eletrocardiograma de pacientes portadores de síndrome pós-pólio. E o que eles efetivamente verificaram? Que após a execução de uma atividade, como por exemplo uma caminhada de 6 minutos, um teste de caminhada de 6 minutos, a eficiência mecânica da musculatura ventilatória, ela tende a cair. Como que eles avaliaram isso? Avaliando a força da musculatura respiratória. Então você não tem só uma perda de eficiência mecânica para a periferia, existe também uma perda de eficiência mecânica para a ventilação. Então quando eu treino em excesso, eu não estou prejudicando só a periferia, eu estou prejudicando a periferia, também a ventilação. E existem formas de eu fazer esse processo de avaliação. Eu posso avaliar com dispositivos analógicos, como o manovacômetro, que avalia a força dos músculos respiratórios. Existem testes de resistência também, que
porque o músculo ele não trabalha só com força, ele trabalha com força e com resistência. Eu tenho formatos digitais de fazer essa avaliação de força da musculatura respiratória. Tenho como fazer a determinação do valor previsto para cada sujeito, saber se está abaixo ou se está acima. Tenho equações previstas para a população brasileira. E tenho disponível no mercado equipamentos mais antigos como esse, né, chamado de threshold, ou mais novos como esse chamado de Power Brief, que fazem treinamento específico para a musculatura respiratória. E que os cuidados para esse treinamento devem ser os mesmos para a musculatura periférica. Eu não posso trabalhar com cargas altas, mas eu não contraindico a realização do treinamento. Porque o diafragma ele é um músculo que é extremamente vascularizado, né, e que consegue suportar bem cargas de trabalho e é extremamente receptivo à adaptação ao treinamento. Né? Então a gente já tem muitas evidências disso em pacientes com doenças pulmonares, cardiovasculares, obesidade, na esclerose lateral amiotrófica, e pouco tem se discutido essas questões na síndrome pós-pólio. E uma outra questão que deve ser levada em conta, que talvez essa seja fundamental no que diz respeito ao overuse, o que importa muito para a gente durante a prática de um exercício, durante a prescrição de um exercício em um paciente com síndrome pós-pólio, não é somente o quanto de gasto energético esse meu paciente tem durante aquela atividade, mas o tempo que ele vai levar para se recuperar daquela atividade. Porque quando eu peço para um paciente fazer um exercício físico, ele assume uma dívida metabólica. E essa dívida ela não vai ser paga de imediato quando o exercício terminar. Dependendo da intensidade da atividade, essa dívida metabólica ela pode demorar até 24, 48 horas para ser paga, que é o que nós chamamos de EPOC, consumo de oxigênio pós-exercício. E existem várias evidências na literatura que mostram os efeitos benéficos ou prejudiciais do consumo de oxigênio pós-exercício. Isso é uma estratégia utilizada, por exemplo, para perda de peso em indivíduos obesos. Que as pessoas falam, fulano está perdendo peso até dormindo, porque ele fez um exercício de uma intensidade muito alta, a dívida metabólica vai ser paga após a atividade, no período de repouso, inclusive quando ele estiver dormindo. É verdade. Só que isso é bom para o nosso paciente que tem síndrome pós-pólio? Não. Não. Então, não é só diminuir e ter cuidado com a demanda durante a atividade. Eu fico muito preocupado quando eu escuto isso, o Orsini, a gente troca muita ideia sobre isso, não é comum, não é para o paciente ficar com tanta dor, não conseguir fazer essas atividades após uma sessão de reabilitação. Você imagina se o paciente fizer fisioterapia 3 vezes por semana? Então, essa balança está desequilibrada. A gente precisa tentar equilibrar, porque o organismo nem bem pagou a dívida metabólica de uma sessão, já está sendo submetido a um novo estresse. Só para a musculatura periférica, não. Musculatura ventilatória é um estresse metabólico. E essa fadiga, muitas das vezes, advém desse estresse metabólico que o indivíduo está sendo sujeito. Então, precisamos ter um cuidado muito grande. Tá? Essa é a curva aqui, apenas para ilustrar, do consumo de oxigênio no pós-exercício. Né? Então, eu tenho um consumo que ele é sempre proporcional à atividade que eu estou realizando, à intensidade da atividade que eu estou realizando, e o período de recuperação, ele também vai ser proporcional à intensidade a que o indivíduo foi submetido, ao estresse que o indivíduo foi submetido. Então, é importante que a gente tenha cuidado. E uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção é porque a gente sempre fala da utilização da ventilação não invasiva, né? O suporte ventilatório não invasivo como estratégia, principalmente para os indivíduos que têm distúrbio do sono, que apresentam durante o sono questões relacionadas à hipoxemia, né, a diminuição de oxigênio ali no sangue,
pela gasometria arterial ou pela saturação de oxigênio. Só que a ventilação não invasiva ela pode ser muito melhor explorada do que somente para o sono. Por quê? A ventilação não invasiva durante o sono, ela não é utilizada para melhorar a troca gasosa? Durante o exercício eu tenho um consumo de oxigênio aumentado? Tenho. Eu não tenho uma terapêutica que já está sendo implementada para melhorar a troca gasosa? Então por que só durante o sono? Muitos pacientes se beneficiam muito da utilização do BiPAP durante a prática do exercício, porque isso atenua a fadiga. Então, não é uma estratégia que a gente já tem diversos trabalhos que mostram esse aumento da atividade do exercício físico com a utilização da ventilação não invasiva, né, sem efeito deletério algum à resposta cardiovascular esperada, apenas realmente aumento do tempo de exercício. Então é uma estratégia que deve ser utilizada para aumento da tolerância ao esforço e, consequentemente, minimização dos aspectos relacionados à fadiga. A gente já tem muitos trabalhos mostrando isso em pacientes com doenças cardiovasculares, com doenças neuromusculares, mas na síndrome pós-pólio isso ainda é muito pouco discutido e a gente tem utilizado o suporte ventilatório não invasivo apenas durante o sono. Ele pode ir mais além, ele pode ser melhor explorado nesse sentido. Bom, então, como considerações finais, sempre lembrando que, para evitar o overuse, a prescrição ela precisa ser individualizada, como o professor Cine bem havia mencionado, não deixar nunca de ser avaliada a força e resistência da musculatura ventilatória. Se houver a possibilidade de iniciar o treinamento muscular ventilatório juntamente com o treinamento periférico, ele será bem-vindo, desde que com cargas baixas. Sempre que possível, utilizar o suporte ventilatório durante a prática do exercício e nunca deixar de realizar treinamentos aeróbicos ou resistidos com cargas de origem submáxima. Aqui fica o nosso agradecimento aos parceiros do nosso grupo de pesquisa e dizer que eu já havia falado no telefone com toda a comissão e ratifico aqui o que vocês precisarem, o que eu puder ajudar a contribuir com avaliações, o nosso laboratório de pesquisa, o Instituto Federal do Rio de Janeiro está aberto a qualquer tipo de ajuda que nós possamos fornecer e digo que vai ser um prazer, um privilégio. Tá? Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde.